Começamos agora, então, a sessão 5 da La Doutrina Cristiana, ou Doutrina Cristã, do Agostinho de Hipona, teólogo, filósofo, né? Então, nós temos aqui o seguinte: un'ultima parola a tutti coloro che si gloriano di comprendere tutte le parole obscuri della Bibbia per dono di Dio e senza essere istruite com norme umane. Então é uma última palavra a todos aqueles que se gloriam de compreender todas as partes obscuras da Bíblia por dom de Deus e sem serem instruídos por normas humanas. È certamente retta la loro opinione quando ritengono che tale facoltà non è risorsa loro, quasi derivata da loro stessi, ma elargita da Dio. É certamente correta a opinião deles quando consideram que tal faculdade não é um recurso deles mesmos, né? quase como se derivasse deles mesmos, mas concedida por Deus, dada por Deus, elargita da Dio. E, pertanto, essi, cercando la gloria di Dio e non la propria, leggono e capiscono senza che altri uomini vengano a espigiare. E, portanto, buscam a glória de Deus e não a própria. Leem e compreendem, ou leem e entendem, sem que outros homens venham a explicar. Então aqui nós temos o foco de Agostinho voltado para aquelas pessoas que entendem que o dom de Deus é suficiente. Não é que ele está desprezando a ideia de dom de Deus, me parece que ele está colocando a ideia de que o dom de Deus não participa da ação humana, o que é estranho, porque Agostinho ele varia muito, né, a posição dele. Tem uma hora que ele fala assim, olha, o Pelágio está errado, a graça não concorre junto com o ser humano. E tem hora que ele fala assim, não, a graça é tudo. E tem hora que ele fala, não, a ação humana precisa estar no centro. Como é que a gente desfaz esse nó? Basicamente, aqui, a ideia de que a graça precisa preceder as ações humanas, mas existe uma resposta a Deus em relação ao impulso dado pela graça, né? Então, há uma coparticipação, mas não a ponto de encerrar a salvação na própria ação humana. Em outras palavras, não é por mérito da própria ação, né? Então, Agostinho meio que segue a ideia de Paulo aí, Paulo apóstolo, ou São Paulo apóstolo, ele segue a ideia de que não é por mérito vós que sois salvos, mas é por graça, né? Então, vamos continuar aqui, né? Então, e portanto, buscam a glória de Deus e não a própria. Leem e compreendem, sem que outros homens venham a explicar. Ma allora, perché loro stessi si industriano di spiegare agli altri non piuttosto li lasciano l'azione di Dio affinché anch'essi apprendano non tramite l'uomo ma da Dio que lhe ilumina interiormente. Mas então, por que eles mesmos se empenham ou se dedicam à indústria, né, a fazer, né, a explicação aos outros e não antes os deixam a ação de Deus para que também aprendam não por meio do homem, mas de Deus que os ilumina interiormente? Então aqui ele coloca uma questão lógica, né? Porque se você acredita que existe o dom e que o dom dá conta de você, por que não daria conta para os outros? Por que esse mesmo dom não pode estar nos outros também? Então ele usa uma questão lógica para dizer, olha, esse dom que você está dizendo que é dom, pode ser dom, mas precisa ser aperfeiçoado, né? Isso que ele está mais ou menos dizendo aqui, né? E a gente não pode, né, aqui na lógica de Agostinho, então dizer é dom meu, porque é dom para servir, e os outros também têm esse dom. No final das contas, ele vai chegar até aquela conclusão de que os três dons teologais, fé, esperança e caridade, nascem com o ser humano, todo ser humano tem, mas que precisam do impulso da graça a partir da fé em Cristo, né? Mas vamos continuar. Senza dubbio temono di sentirsi dire dal Signore, servo cattivo, avreste dovuto dare il mio denaro ai banchieri. Sem dúvida, temem ouvir do Senhor, servo mau, deverias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. Aí,
come dunque costoro, o escrevendo o parlando, comunicando agli altri le cose comprese, così la cosa è ovvia, neanche io devo essere messo sotto processo se parlassero non solo cose da comprendersi, ma anche quelle che, una volta comprese, debbono essere praticate. Assim como esses, seja escrevendo ou falando, comunicam aos outros as coisas compreendidas, também é coisa óbvia, não deve ser posto sob julgamento, sob processo, sob julgamento, né? Eu estou fazendo uma interpretação aqui de processo como sendo alguma coisa do tipo, né? Mais judicial, mas poderia ser só sob processo intelectivo. Se tornar explícitos não apenas as coisas a serem compreendidas, mas também aquelas que, uma vez compreendidas, devem ser praticadas. Não deve ser posto em processo se tornar explícita não apenas as coisas a serem compreendidas, mas também aquelas, uma vez compreendidas, devem ser praticadas. Né? Então ele faz um eco aqui às palavras de Jesus, que diz assim, mas Senhor, nós não pregamos em teu nome, e em verdade vos digo, eu lhes direi, afastai-vos de mim, pois não vos conheço. Então, tem uma coerência de fé aí, né? John Wesley também fala isso, né? Muito, que tem que ter uma coerência de fé, né? O próprio Agostinho também está aqui, a fonte de Calvino, de Lutero, de Tomás de Aquino, né? Todo mundo vai na água aqui principal, na fonte principal de Agostinho, né? E ele diz a mesma coisa, né? Se fala, se compreende, então deve-se na sequência praticar, o que é bem difícil, né? Todo cristianismo ele é um cristianismo difícil, porque é bem difícil de praticar, né? Assim como o budismo também é bem difícil de praticar, né? Uma coisa é compreender intelectivamente, outra coisa é, diante das situações factuais do tempo, do dia a dia, tomar decisões a partir daquilo que se acredita em cima disso, e então vem as consequências de crer em Cristo, crer nos ensinamentos do Evangelho, vem as consequências são às vezes economicamente pesadas, né? E também emocionalmente, né? Então aí é bem difícil, né, essa parte. Mas vamos lá. E questo, sebbene nessuno debba ritenere como sua proprietà esclusiva cosa alguna, ad eccezione forse della falsità. E isto, embora ninguém deva considerar como sua propriedade exclusiva coisa alguma, exceto talvez a falsidade. Né? Então, né, aqui está Augustinho, né, um Augustinho mais cáustico, né? Ele chega e fala assim, olha, outra coisa, ninguém deve considerar como propriedade sua, o que inclui propriedade privada, o que é complicado, né? Como sendo sua, né? O que inclui dom também de ler a Bíblia e coisas assim, né? Olha, eu disse para vocês, e em vários vídeos eu falo, existem valores que são cristãos que antecedem qualquer esquerda ou direita. Tá aqui, ó. Embora, sebbene nessuno debba ritenere come su proprietà esclusiva cosa alguna, né? Então, saiba que ninguém deve considerar como sua propriedade exclusiva coisa alguma, exceto talvez a falsidade, ou seja, os defeitos, né? A falsibilidade que cada um faz em relação às coisas que estão em volta, etc. Né? Então, mas então todo cristão é comunista e não sei o que lá, olha... Isso é Atos dos Apóstolos, você precisa ler Atos dos Apóstolos. Existem vários e vários movimentos cristãos até hoje, dentro da igreja católica, luterana, calvinista, batista, etc., que as pessoas realmente colocam suas propriedades particulares como não exclusivas. Isso não é da esquerda, isso é do quê? Isso é do cristianismo. Um texto do século IV falando a mesma coisa, né? Para caso você não tenha lido ainda os Atos dos Apóstolos, que eu acredito que você deve ter lido. Tem gente que leva ao pé da letra aquilo e passa a vida vivendo uma espécie de escolha comunitária. Isso é esquerda? Que eu saiba, não. Isso é esquerda hoje. Isso sempre foi cristão. Mas vamos continuar. Ogni cosa vera infatti viene da colui che diceva Io sono la verità. De fato, toda coisa verdadeira vem daquele que dizia eu sou a verdade. Então, se há algo em nós que é verdadeiro, é um reflexo daquele que disse eu sou a verdade. Evangelho de João, Jesus está dizendo isso lá. Certo? Então, aquilo, na lógica cristã, que é uma lógica revelada, para esse período da patrística, depois há um certo rompimento da Idade Média, a partir de Guilherme de Ockham e da Navalha de Ockham, e daquele movimento que diz só a Escritura.
nós só ficamos com a Escritura, há um certo movimento aqui de que tudo vem de Deus. Mas tudo mal também? Não. Aquilo que é verdadeiro é um reflexo divino, né? Então, mas veja, eu vi traços disso em Lutero, não é traço, é escancaradamente ele falando sobre isso. Eu vi também Calvino falando sobre isso, eu vi John Wesley falando sobre isso. Então eu não entendo muito bem quando a pessoa fala só a Escritura e começa a dizer que é outras e outras e outras coisas que estão lá. Não, isso aqui está lá, né? Todos esses grandes teólogos pensam dessa maneira também. Na participação do ser humano, aquilo que é verdadeiro, eterno, imutável, só vem por reflexo daquele que é katarken enarken hologos, o logos, eterno e divino, né? O verbo, a palavra e assim por diante, que é o início do Evangelho de João, né? Vamos continuar. Cosa abbiamo infatti che non li abbiamo ricevuta, pois que temos que não temos recebido? É um eco, de novo, Paulo nas cartas, né? Mas a ideia aqui então é que o ser humano entenda que existe uma diferença entre ele e Deus. Os seres humanos estão num nível, Deus está no outro. Ainda que receba a graça, é necessário que a pessoa entenda que essa graça não significa a elevação máxima da própria natureza humana imediatamente, mas há uma transformação, né, dentro daquela perspectiva da divinização do ser humano, que é uma teologia da divinização, tá bom? Então, e se é uma teologia, envolve muito estudo, não é verdade? Então, mas vamos continuar. E se abbiamo ricevuta perché gloriar-se como se non le avessimo ricevuta, e se a recebemos, por que nos gloriarmos como se não a tivéssemos recebido? Né? Então, mas eu prego muito bem, eu falo muito bem do Evangelho, não preciso de estudo, não preciso de nada. Agostinho pergunta para você assim, mas você não recebeu isso? As outras pessoas também não têm capacidade para isso? Não? Uma capacidade natural? Tem. Então, por que é que você se gloria daquilo que você recebeu? Ao contrário, vai e apacenta as minhas ovelhas. Jesus no Evangelho, no final do Evangelho de João fala isso, né? Vai e cuida dos demais, né? Então aqui está aquela ideia do quê? Do teólogo, daquele que estuda, do teólogo biblista, do especialista que vai atrás e que se aprofunda a cada momento para chegar até um conhecimento afiado, constante, bom. E para isso precisa de vários elementos. Não adianta só saber hebraico, ou grego, ou latim. Ele precisa saber de vários elementos de outras culturas também. Ele precisa olhar de maneira espelhada entre a sua cultura cristã e a cultura budista, a sua cultura cristã e a cultura muçulmana. Depois ele precisa olhar para a cultura taoísta, precisa olhar para a cultura das religiões da África. Para quê? Para entender a si mesmo melhor. Não dá para entender só a si mesmo. Aquela ideia de só a escritura basta é uma ideia que não está lá na origem. A ideia de só a escritura é a ideia de lógica revelada. Ela não quer dizer fechamento em relação às demais culturas. Como que você sabe disso? É só olhar para a história da Europa, é só olhar para o movimento de expansão para dentro da China, Japão, missionários da Índia, Tibete, etc., que a igreja protestante estava lá, a igreja luterana estava lá, então se é só a escritura, é só aquilo, vamos fechar aqui e a gente não abre mais para ninguém. E essa não é a ideia, tá bom? Essa não é aquilo que está lá, isso é uma transformação que alguns intérpretes da atualidade estão colocando, mas ela não é originária e também, na minha perspectiva, eu acho que é uma perda gigantesca. A gente deveria tomar muito cuidado com essa ideia de fechamento. A China resolveu se fechar para o Ocidente e ficou atrasada séculos. Agora que ela recuperou o fôlego que ela sempre teve. Então a ideia de se fechar é sempre uma ideia muito perigosa e a gente deve sempre tomar cuidado com isso, né? Então os dons carismáticos, os dons espirituais, eles não devem ser usados para um fechamento em relação a unidade das culturas que existe nos seres humanos dentro do plano da razão natural. Beleza? Então terminamos agora a sessão 5. Tá esse barulhão, espero que vocês não estejam ouvindo, mas talvez vocês estejam, de furadeira que meu vizinho está furando alguma coisa na parede, mas a vida é assim. Então, muito obrigado pela sua presença e vejo você na sessão 6.